Meus irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui reunidos, juntos, para adorarmos ao nosso Deus. Culto da Congregação Batista Luz da Vida, do dia 21 de março de 2021. E estamos alegres, felizes na presença de Deus, por aqui estarmos, por essa oportunidade que o nosso Deus nos dá de juntos glorificarmos, honrarmos, louvarmos o seu nome. Estamos sob o decreto do nosso governador Paulo Câmara, portanto, e por isso, os nossos templos, todos os templos de igrejas evangélicas estão fechados e em atendimento a esse decreto. Não é? Como batistas, como povo de Deus, povo ordeiro e povo que honra os seus líderes, os seus governantes, nós estamos cumprindo este decreto em função da pandemia do Covid-19, por amor a vidas, por amor à vida dos nossos irmãos, por amor à vida daqueles que seguem conosco a caminhada da vida, né? Por todos aqueles que não amamos e por todos aqueles que nem conhecemos. Queremos dizer que nos colocamos desde já, solidários e com os nossos corações abertos e orando pelas famílias enlutadas dos mais de 280 mil pessoas que têm morrido, ou que já morreram, na verdade, no nosso país devido a essa pandemia. Portanto, por amor, não é? E em atendimento ao decreto do nosso governador, estamos aqui, mais uma vez, online, com o templo fechado, mas sendo igreja. Sabe por quê, irmãos? Igreja não fecha. O templo é que fecha. Eu e você somos igreja. E em sendo igreja, continuamos a pregar, continuamos a exalar o bom perfume de Cristo e a exercer o ministério que o Senhor Deus nos confiou. Portanto, vamos a mais um culto para a honra e glória do nosso Deus. Peço que você sinta-se bem, sinta-se à vontade conosco, tá bom? Estamos aqui reunidos para a honra e glória do nosso Deus. Portanto, é para Ele, por meio dEle, que são todas as coisas. Amém? Eu quero deixar um versículo para meditação neste culto, que é o segundo culto da campanha de missões mundiais, que a nossa congregação está fazendo. Portanto, quero lembrar aos irmãos que a igreja do Senhor Jesus, tem essa prerrogativa que eu vou ler aqui. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Que o Senhor possa aplicar este verso, esta verdade no seu coração e que nós possamos, assim, iniciar este culto para a honra e glória de Deus. Vamos orar, queridos, vamos orar. Pai eterno, louvamos o teu nome e te somos tão gratos, Senhor, tão felizes, ó Pai, por mais uma vez podermos estar na tua casa, agora, Deus, reunidos através desta plataforma, Senhor, do YouTube. Esteja, Senhor, recebendo a nossa adoração, onde cada um dos teus servos estiverem, nas suas casas, nos seus trabalhos, ó Pai, andando no ônibus, no metrô, onde quer que eles estejam conectados e adorando ao Senhor conosco. Que o Senhor possa, ó Pai, assim os abençoar. Ó Deus, faz desta oportunidade, Senhor, a oportunidade perfeita, Pai, de que eles tenham de falar, ó Deus, e de expressar o amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Que eles possam trazer o vizinho, o amigo, o parente, o filho, o esposo, a esposa, para junto da TV, do celular, aonde eles estiverem, ó Pai, para louvar o teu nome e conhecer um pouco mais do Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, como nós estamos em campanha, os irmãos já sabem, campanha de missões mundiais, viva o poder de transformar. Vamos agora ver o vídeo oficial, inoficial da campanha. Deus nos chamou não por obra
mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém, meus irmãos. Graças a Deus que nós estamos engajados nessa campanha e louvando ao Senhor com o tema Viva o Poder de Transformar. Agora eu quero convidar a irmã Josilene, que estará fazendo a leitura bíblica do culto de hoje, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 a 8. Você pode abrir a sua Bíblia onde você está, acessar no celular e ler juntamente com a irmã Josi. Amém? Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra em 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Que o Senhor nos abençoe. Muito bem. Glória a Deus, que essa palavra esteja aplicada ao coração de cada um de nós. Nesse momento, eu gostaria agora de convidar a irmã Andréia. A irmã Andréia estará orando pelo Brasil, não é? Como já falei, e os irmãos têm conhecimento pleno, nós estamos enfrentando talvez a pior crise sanitária dos últimos 100 anos. E é interessante que não é só no Brasil, é em todo o mundo. Por isso eu quero convidar você nesse momento a, juntamente com a irmã Andréia, orar pelo Brasil, pelos nossos governantes, pelo combate à pandemia, orar pelas famílias enlutadas. Portanto, nesse momento a irmã Andréia fará esta oração. Está no céu, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por mais este dia estar na tua presença, Senhor. Ó Deus, e queremos te pedir, Senhor, pelo nosso Brasil, Pai, tu tens misericórdia, Senhor, do nosso país, ó Pai. Ó Deus, repreende, ó Deus, em nome de Jesus, essa pandemia, Pai. Tem misericórdia dos teus filhos, Senhor. Tem misericórdia das famílias enlutadas, Senhor. Muitas famílias, ó Pai. Tem misericórdia, Deus. Envia o teu Espírito Santo, Deus, para consolar os corações, ó Pai.
dessas pessoas que estão perdendo, Senhor, seus entes queridos, ó Pai. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor assim possa estar fazendo. Queridos, como já falei algumas vezes, nós estamos em campanha de missões mundiais. A nossa campanha de missões mundiais, que se estenderá do domingo 4, aliás, domingo 7, não é? Não, desculpa, domingo 14 de março, até o dia, se eu não me engano, 18 de abril, que será o segundo domingo de abril. Ok? Então, juntos estaremos nesta campanha, mesmo com quarentena, sem quarentena, com culto presencial ou sem ser presencial. Vamos escutar agora a palavra da nossa irmã Ana Paula, que é a nossa promotora de missões. Boa noite, irmãos. Aqui quem vos fala é a promotora de missões, Ana Paula. Estou aqui outra vez para o momento da campanha de missões mundiais 2021. Viva o poder de transformar, que iniciou no dia 14 de março e irá até o dia 18 de abril. Não fique de fora desta campanha. Seja um colaborador, mantendo suas ofertas a obra missionária de levar a palavra do Senhor aos perdidos desta terra. Porque suas ofertas, irmãos, têm um objetivo em distribuição de literaturas, contatos evangelísticos, envio e sustento de missionários, plantação de igrejas, formação de líderes, discipulado e desenvolvimento de projetos. Aproveitando, irmãos, estou aqui para dizer aos irmãos que entregue suas ofertas na residência da nossa irmã Edileuza, as suas ofertas de missões mundiais. Antes de dar, irmãos, façam uma oração e contribua. E venha a entrega na residência dela. Colabore, irmãos, com a campanha de missões. E também a nossa divisa, né, irmãos? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E também, irmãos, deixo para os irmãos um versículo para meditação, que está em Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifícios a Deus em aroma suave. Amém? E agora, viva o poder de transformar. Fique com o vídeo da missionária Carmen Lúcia. Olá, meus queridos promotores e promotoras de missões nas nossas igrejas batistas do Brasil. Quero falar com vocês sobre como ajudar as crianças a terem uma vida de alegria completa. Transformar tristezas em alegrias é uma das especialidades do nosso Salvador Jesus, que entrou na minha vida quando eu tinha ainda 13 anos. E desde esse dia eu tenho vivido essa alegria de Jesus, transformando as minhas lutas em vitórias, me ensinando a solucionar os problemas, curando as minhas feridas e transformando as minhas tristezas em alegrias, literalmente me ensinando a ser feliz em qualquer situação. Trabalhando com usuários de drogas e álcool, entre eles muitas crianças, eu escutei muitas vezes eles dizendo que a droga e o álcool ajudam a tirar a tristeza e trazer alegria, mas que quando passa o efeito, a tristeza que vem é ainda maior. Temos milhares de pessoas no mundo que acreditam nisso. No ministério eu tenho aprendido que não existe alegria maior para nós missionários no campo e vocês missionários nas igrejas do que ver vidas transformadas por Jesus, não é mesmo? E essa transformação ela é completa, como acontece na vida de muitas crianças. Ao investir nas crianças hoje, nós estamos transformando gerações. A alegria da criança ela é completa quando a família se rende a Jesus. Eu sou impactada ao ouvir as mães e os pais dizendo que os seus filhos que estudam nos PEPs, eles chegam em suas casas e pedem para que orem com eles antes de dormir, para agradecer pelo alimento, para que não digam mentiras, porque isso é pecado e entristece e nos separa de Deus. Félix é um aluno em um dos nossos PEPs que sempre chegava muito triste e nervoso nas aulas.
Seu pai era alcoólatra e sempre chegava bêbado, pegava um machado e aos gritos brigava e ameaçava matar a sua mãe. Félix presenciava toda essa briga dia após dia e foi se transformando em uma criança triste e muito nervosa, brigando com os amigos. Mas foi justamente no Pepe que ele foi amado, respeitado e aprendeu a falar com Deus, pedindo ajuda quando estivesse com medo, como os amigos de Jesus fizeram quando eles estavam no barco no meio de uma tempestade. O processo de transformação na vida do Félix levou Jesus para dentro da sua casa. No final do ano, na formatura, o pai do Félix me disse com lágrima nos olhos que o seu filho lhe disse que tudo aquilo era pecado e que Deus estava muito triste com ele. O pai escutava o seu filho orando na hora da refeição, quando ia dormir, quando acordava, e sempre pedia a Deus que tirasse o machado da sua casa para que seus pais não brigassem mais. E em um belo dia, me contou o pai, procurei o machado pela casa inteira. Briguei com todos que podiam ter sumido com ele. Mas na realidade, simplesmente o machado desapareceu. Pois é, as brigas diminuíram com o sumiço do machado. E eu entendi que o meu filho tinha uma alegria que eu não tinha, mas que eu ansiava ter com todas as minhas forças, me disse o pai. Essa família hoje está firme na igreja. A oração de uma criança faz toda a diferença e levou a alegria completa para toda a sua família. Mas a alegria da criança é completa também quando as feridas são saradas por Jesus. Guilhermo, um rapaz que cresceu e ainda vive em uma das favelas mais perigosas de Medellín, chamada Candelária, onde a polícia local existe um grande número de abusos, roubos, assassinatos a cada mês e também um grande número de crianças sendo introduzidas nas drogas. Guilherme tem uma história de vida muito triste. Ele teve os pais assassinados brutalmente, teve que fugir de onde vivia para não ser morto também. E lutou muito para vencer sozinho junto com seus irmãos menores. Desde os 11 anos ele estava no projeto, participava dos cultos na nossa igreja, mas era sempre muito triste, revoltado com tudo e com todos, sem nunca abrir o seu coração, porque desde pequenino uma dor foi crescendo muito grande dentro do coração dele. Em dezembro de 2009, ele simplesmente desapareceu das atividades da igreja e do projeto. Deus me mostrou que ele precisava ser aconselhado com a nossa bolsa verde do projeto Calçada. Quando nos encontramos, ele tinha um semblante muito triste, estava em plena depressão. Foi aí que ele me disse que ele odiava o mês de dezembro, porque quando ele tinha ainda 6 anos de idade, o seu pai foi assassinado naquele mês. Depois, quando ele tinha 10 anos, a sua mãe também foi assassinada diante dele, justamente no mês de dezembro. Ele tinha muita raiva e queria destruir a todos que mataram seus pais. Ele disse que ele era como um leão feroz e queria devorar as suas presas. Em prantos, me perguntou o que ele tinha que fazer para tirar aquela raiva do seu coração e viver feliz. Eu contei a ele a história bíblica da viúva e do juiz e expliquei que Deus queria fazer o mesmo com ele, ser o seu defensor e fazer justiça por ele e encher o seu coração de alegria. Nós oramos juntos e ele entregou o seu sentimento e a sua dor a Deus. Chorando muito, ele me disse: Deus, eu sei que homem não chora, mas eu já não aguento mais. Logo ele me disse: me sinto estranho, leve, descansado. E ele disse: eu tenho certeza que daqui em diante Deus vai sempre me levantar do chão, como ele fez agora, neste momento. No final do aconselhamento, Guilherme disse que se sentia como um falcão que estava preso, mas que foi liberado para voar tranquilo e feliz. Para mim foi marcante saber que ele odiava tanto dezembro, porque foi justamente o mês do assassinato da sua mãe e do seu pai. Então eu disse a ele que ele tinha um motivo para ficar feliz no dia 16 de dezembro, porque é o dia do meu aniversário. Ele sorriu e me abraçou dizendo: é mesmo, agora tudo mudou. Hoje o Guilherme está casado, tem 2 lindos filhos, tem um trabalho fixo e continua firme servindo a Deus, que transformou a sua vida e encheu seus dias com muita alegria. Uma história difícil na infância pode ser mudada completamente quando nós apresentamos Jesus para as crianças. E assim como Guilherme e Félix, temos muitos jovens e crianças sofrendo hoje porque não foram ajudados quando eram crianças. Temos muitas crianças sofrendo, esperando para serem ajudadas hoje.
Recebemos de Deus o poder que pode transformar essas vidas. Trabalhemos juntos para despertar homens e mulheres em nossas igrejas, para servirem a Deus no campo missionário, para serem fiéis intercessores e para sustentarem financeiramente a obra de missões mundiais. Quando tudo isso acontece, temos uma igreja com uma verdadeira visão missionária. Eu e você, querido promotor e querida promotora, podemos fazer a diferença. Nós podemos ser usados por Deus para transformar as vidas de muitas crianças no Brasil e em todo o mundo. Amém, queridos? E eu quero reforçar mais uma vez, coladinho aí com a campanha de missões mundiais, a campanha Novo Chão. E eu quero dizer algumas palavras aqui aos irmãos do seguinte: o que é a campanha Novo Chão? A campanha Novo Chão visa levantar recursos para a compra de um local próprio para a nossa congregação. Quem já nos conhece, quem já conhece a nossa história, sabe que a congregação Luz da Vida paga aluguel no templo onde ela está sediada. E nós desejamos, irmãos, precisamos de um local próprio. Ah, pastor, mas é só para não pagar aluguel? Também é para não pagar aluguel. É para a gente poder investir no reino, não é? Esse dinheiro do aluguel. Mas, sobretudo, queridos, é para que a nossa igreja possa crescer. Nós estamos num lugar pequeno, sem dependências, apenas com local de culto, tá certo? E uma pequena sala que não dá para mais do que 4 ou 5 crianças pequenas. O nosso desejo é que nós possamos ter o nosso lugar próprio, onde nós tenhamos salas de EBD, onde nós tenhamos local próprio para crianças, local próprio para jovens e adolescentes, onde reuniões de MCM, de homens, reuniões de adolescentes e crianças possam acontecer ao mesmo tempo. E assim nós possamos agregar mais pessoas, e assim nós possamos servir melhor os irmãos que congregam conosco. Assim como possamos ter uma maior visibilidade no nosso bairro. Não é? A congregação Luz da Vida, para a honra e glória do nosso Deus, é muito bem quista e muito bem vista na nossa comunidade. Mas nós precisamos servi-los melhor. Não é? Precisamos continuar pregando o Evangelho, precisamos continuar sendo luz e sal aonde nós estamos inseridos, mas nós queremos também realizar trabalhos sociais. Isso, uma nova sede, um novo lugar poderá proporcionar, e até é nosso sonho, o local onde estamos hoje poderá ser convertido ou revertido para essa finalidade. Portanto, meus queridos irmãos, a campanha Novo Chão é isso. Ela está nascendo no meio dessa pandemia, nascendo no meio dessa situação toda, em que nós estamos sem poder estar próximos das pessoas. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês: já existem envelopes que estão sendo providenciados, já estão sendo confeccionados por Cleiton, para que você possa entregar a sua oferta para a campanha Novo Chão, não é? E eu reforço aqui, a campanha Novo Chão nada tem a ver com a campanha de missões. A congregação não quis recuar de maneira nenhuma no alvo da campanha de missões. Estamos focados no alvo da campanha de missões para não fugirmos em absoluto, para não fugirmos da nossa obrigação, do nosso chamado primeiro, que é de fazer missões, tá bom? Então a congregação continua com foco nas missões, mas estamos lançando essa campanha desde o domingo passado, uma campanha permanente de levantamento de recursos para que nós possamos, enfim, comprar o nosso lugar próprio. Estamos orando e visualizando um lugar já, tá certo? O Senhor está levantando os recursos necessários e nós temos plena convicção de chegaremos lá, tá bom? Por hora, estamos vendendo canecas, estamos vendendo adesivos, estamos vendendo camisas, estamos vendendo brindes, chaveiros, enfim. Vamos colocar tudo isso para vender e você poderá adquirir para ajudar. Tudo será revertido para a campanha Novo Chão, para que você possa ajudar a campanha Novo Chão. Uma coisa muito importante: todas as sextas-feiras e sábados, a irmã Cristina e a irmã Andréa estão vendendo munguzá e sopa. Isso já tem dado um recurso muito bom, já tem levantado pessoas para nos ajudar. Isso tem sido para a honra e glória de Deus. Tá certo? Teremos outras pessoas vendendo doce, vendendo relógio, vendendo, enfim, uma série de coisas, não é? Para que levantemos esse recurso que precisamos. Tá bom? Então ore conosco
esteja envolvido nesta campanha, tá certo? A divisa da campanha é Ageu 2, 8 e 9, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? O nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Cleiton, se conseguir colocar, coloca o versículo aqui, a divisa da nossa campanha. Tá bom? Que Deus abençoe. Se você se sentir tocado no coração, fale comigo, fale com algum irmão da igreja, para que a gente possa fazer essas doações e comprar essas coisas e podermos ajudar a campanha. O irmão que está responsável por receber os recursos dos irmãos, aquilo que se arrecada com a venda dos materiais, é o irmão Gerson, tá bom? Procure o irmão Gerson para fazer a sua oferta, a sua dedicação nessa campanha, tá certo? Deus abençoe assim muito o seu coração, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Agora, eu quero convidar a irmã Maria José. A irmã Maria José é um amor de pessoa, uma irmã do coração. Quero pedir a ela que esteja orando pelos dízimos e ofertas da nossa congregação. Os irmãos têm sido fiéis, Deus tem sido maravilhoso em manter todas as despesas, né, vamos assim dizer. A manutenção da casa de Deus está em dia, porque o Senhor é bom e tem tocado no coração do seu povo para ser fiel. Assim eu rogo nesse momento que Deus os abençoe. Irmã Maria José, oração pelos dízimos e ofertas. Graça e paz, irmãos. Nesse momento vamos orar pelo dízimo e oferta da congregação. Agradeço a Deus pelo sustento da casa do Senhor, que o Senhor abençoe a cada irmão que contribuiu, que Deus sempre esteja cuidando da finança do seu povo e que abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe minha querida irmã Maria José. Agora nós teremos dois momentos de mensagens musicais. A primeira vai ser uma mensagem gestual com as meninas, né, Tuane e Thalia, que para a honra e glória de Deus vão louvar ao Senhor nesse momento. Falar. Me
Amém, minhas queridas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Quero agora chamar a nossa querida irmã Alana, que também vai louvar ao Senhor nesse momento, para a honra e glória do nosso Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe também a nossa querida irmã Alana. Vamos agora ter um momento de avisos, meus queridos. E nesse momento de avisos, eu gostaria de lembrar aos irmãos, né, que nós estamos debaixo do decreto do governador, estamos sob a orientação da nossa igreja mãe, a Igreja Batista da Capunga, portanto, todas as nossas atividades presenciais estão suspensas, tá bom? Em atendimento ao decreto, por orientação da nossa igreja. Quero lembrar aos irmãos que estejam orando pelos irmãos que estão em casa. Nós temos muitos irmãos que por conta de ou de comorbidade ou de idade estão em casa. Então, orem por estes irmãos. Irmão Isaac, irmã Lia, irmão João, irmão Malaquias, a irmã Noêmia, não é? A irmã Alaide e tantos outros que nós gostamos e amamos tanto. Estejam orando por esses irmãos e pelas suas famílias e orando pelo pastor para que nós possamos ter as condições de estarmos visitando, né, e tendo sabedoria em visitar, né, da maneira correta para evitar qualquer tipo de contaminação, inclusive, tá bom? Estejam orando por esses irmãos que estão em casa. Quero lembrar os irmãos que temos também pessoas que estão enfermos, né? Orem pelos irmãos que têm enfermidades. Né? Eu quero lembrar aqui a irmã Jacira, quero lembrar aqui a irmã Lia, lembrar o irmão Rui. Né? O irmão Rui tem enfrentado uma dificuldade um pouco grande,
né? Mas nada para o Senhor é tão grande que seja comparável ao poder e ao amor do nosso Deus por nós. Então, irmão Rui, sustenta aí, nós estamos em oração por você, tá bom? Quero lembrar os irmãos que estejam orando por aqueles irmãos que estão desempregados, pelos nossos familiares que estão desempregados e, sobretudo, por este tempo tão difícil em que as pessoas têm enfrentado sérias dificuldades quanto à questão deste lockdown, desta quarentena, muitas atividades paralisadas e pessoas perdendo seus empregos, não é? Sem qualquer tipo de assistência que deveria se ter. Portanto, irmãos, eu quero que você ore pelos desempregados, tá bom? Lembrando que nós precisamos orar pelos profissionais de saúde. Na nossa congregação nós temos a irmã Islã, que faz testagem para Covid. Quero lembrar a irmã Jo, que trabalha em hospital, trabalha em UTI, não é? Trabalha em assistência e cuidado também com pessoas que estão contaminadas. Portanto, ore por ela, ore pela família dela, para que o Senhor sempre os guarde e os proteja. Lembrando que também temos a irmã Priscila, né? A neta da irmã Alaide, que também trabalha em hospital, também é técnica em enfermagem, tá bom? E tantos outros queridos que nós conhecemos, né? A Priscila, lá da Igreja Batista, filha do irmão Rinaldo e da irmã Regina, lá da Igreja Batista da Mostardinha, né? Tantos outros, tantas pessoas que nós amamos e desejamos que o Senhor os guarde, né? Que o Senhor esteja abençoando poderosamente esse povo, que eles estejam protegidos em todo o tempo. Amém? Quero lembrar aos irmãos que continuamos em campanha das nossas cestas básicas, né? Esse é um projeto da área de misericórdia, de ação social da nossa igreja, não é? No último mês, né? No final de fevereiro, né? Comecinho de março, entregamos 6 cestas básicas. A nossa meta é sempre 3, mínima, né? E graças a Deus recebemos algumas doações e esse mês de fevereiro subiu para 6, então podemos abençoar 6 famílias. Então, traga as suas primícias, o responsável é a irmã Jo, a irmã Tuane e o irmão Gerson, tá bom? Você pode levar para casa de um desses 3 irmãos ou combinar com ele a melhor forma para fazer isso. Não deixe de orar também pela campanha Novo Chão, todo o tempo, você se lembrar da nossa congregação, ore pela campanha Novo Chão, tá bom? Quero lembrar aos irmãos que as nossas reuniões de oração também estão suspensas pela campanha, né? As nossas orações de segundas-feiras, de 7 às 7h30, elas estão suspensas também. Mas eu quero convocar você a orar de casa, tá bom? Ore da sua casa pela campanha Novo Chão. Então, por último, eu quero agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor por 2 aniversariantes, né, deste mês de março, que fizeram aniversário essa semana que passou, que foi Lene, né? Deus te abençoe, minha irmã, e também a irmã Zezé, que é lá da Igreja Batista Memorial da Vila Tamandaré, né? Um cheiro grande, Zezé mora no meu coração, assim como o Lene, né? Mas eu não pude ligar para nenhuma das duas, olha que coisa, né? Que Deus abençoe assim poderosamente as irmãs, feliz aniversário. E quero dizer que a visita ontem na Cristolândia foi bênção de Deus, né? Você que não foi, perdeu a bênção de poder ter estado lá conosco, né? Louvando ao Senhor e agradecendo por a vida daquelas mulheres e pelo trabalho que é feito ali, tá bom? Que Deus assim possa estar abençoando cada um de nós, cada um desses pedidos, cada uma desses pontos que trabalhamos aqui, tá bom? Vamos orar, queridos. Ó Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Quero colocar nas tuas mãos, Senhor, nesse momento, aqueles que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor possa abrir portas de emprego. Quero colocar, ó Deus, nesse momento, aqueles irmãos que por conta da quarentena, por conta da pandemia, ó Deus, não podem estar conosco na igreja. Que o Senhor possa estar levando ao coração deles, ó Pai, o alento necessário e a condição, ó Pai, de assim, ó Deus, poder estar acompanhando os nossos cultos aos domingos, ó Deus, pela internet, e que o Senhor assim possa estar abençoando a vida deles. Esteja guardando, Senhor, os profissionais de saúde, não apenas as irmãs que eu citei aqui, mas todos os profissionais de saúde, ó Pai, que estão trabalhando, Pai, como verdadeiros guerreiros no combate a essa pandemia. Esteja, Senhor, abençoando a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, os nossos cultos, as nossas atividades estão suspensas, mas como igreja nós continuamos, ó Pai, a buscar a Tua presença e fazer a Tua vontade. É isso que nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda.
Abençoa a campanha Novo Chão, ó Pai. Nos conceda, Senhor, os recursos necessários para a tua honra e glória, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela campanha de missões mundiais também, Pai, que o Senhor, ó Deus, possa mover os corações para juntos enviarmos a manutenção dos missionários, ó Pai, que estão no campo, espalhados em todos os continentes desse planeta, pregando a tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de ter estado na Cristolândia ontem, Pai, naquele culto, naquele momento tão abençoador. Te pedimos, ó Deus, que tu derrames as tuas mais copiosas bênçãos sobre a vida de Zezé e sobre a vida de Lene, Senhor. Que o Senhor acrescente anos de vida e paz a cada uma delas. Te louvamos e te agradecemos por tudo isso, Senhor. Te rogamos essas bênçãos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora vamos para um novo momento de louvor e adoração com o nosso irmão Cleiton e a irmã Jo. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. Que nós temos crido não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, e anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra Como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. o mundo que nós temos crido não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, e anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Ó, faz chover, ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente, os frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, e anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação.
Amém, queridos. Agora é chegado o momento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 7. E vamos buscar mergulhar um pouco na divisa da nossa campanha de missões mundiais. Vamos tentar conversar um pouco sobre poder, sobre amor, sobre moderação, não é? Sobre esse destemor e reaviver o dom que Deus entregou a Timóteo e a qualquer um de nós, a todos nós. Amém? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 2 até o verso 7. Diz assim: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Verso 6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar, queridos. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, pela porção da tua palavra lida, e te pedimos, ó Senhor, que tu fales ao coração do teu povo, ó Pai, de todos aqueles, ó Pai, a quem este culto chegar, que a proclamação do teu evangelho e as boas novas de salvação, ó Deus, possam tocar o coração de cada pessoa, Deus, que alcançar este culto. Louvamos o teu nome e te peço, ó Deus, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o teu nome seja glorificado, ó Pai, a partir da pregação da tua palavra. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, lemos aqui os versos e eu quero fazer de início uma observação em relação a versões, tá? O verso 6, porque por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Em algumas versões é como nós lemos, revives o dom de Deus que há em ti. Algumas versões trazem no verso 7, por exemplo, porque Deus não nos deu um espírito de temor, em algumas um espírito de covardia, mas de poder. Em algumas versões, de fortaleza, de moderação, em algumas versões de equilíbrio, e amor, em a maioria delas, ela fala. E é importante a gente pensar isso para que a gente pense o quanto amplo isso pode ser. O que estas 3 ou 4 palavrinhas podem fazer diferença numa tradução, numa língua diferente, numa transliteração que pode trazer algo que não necessariamente aquilo que o apóstolo quis trazer à vida de Timóteo. E aí vamos pensar a esse respeito, queridos. Nesse mundo tão desafiador que nós temos vivido, diante dessa grave crise sanitária e de saúde em todo o mundo, o povo de Deus Batista recebe o primeiro desafio do ano de 2021, que é realizar as campanhas, né, nas suas igrejas, nas nossas igrejas. Levantar recursos para missionários que estão espalhados em todo o mundo através da nossa junta, nessa campanha de 2021. E o texto que foi escolhido, essa divisa que foi selecionada, o verso 7 do primeiro capítulo de 2 Timóteo, é extremamente rico, sobretudo no sentido de que visava impulsionar o jovem pastor Timóteo à efervescência do seu chamado, que por algum motivo poderia estar, né, se esvanecendo. E a percepção que o próprio Deus o havia comissionado a uma obra grandiosa. E mais,
que ele percebesse que não estava sozinho, inclusive por ter tido seu próprio espírito humano sido inundado de uma grandiosa contribuição do Pai eterno, ou seja, o poder, o amor, o equilíbrio, a moderação necessárias para a realização da obra pelo qual ele foi chamado. As cartas de Timóteo e de Tito são chamadas cartas pastorais. Por exemplo, Tomás de Aquino, na sua introdução a 1 Timóteo, mencionava como cartas de recomendações e instruções para pastores nos seus comentários. As 3 cartas para pastores, que são dirigidas por Paulo para Timóteo e Tito, e por meio desses 2 para tantos outros pastores que rodeavam ali a região de Éfeso e da ilha de Creta, não é? São provas de que Deus estava cuidando dos seus pastores, aqueles que ele chamou para uma obra específica. O fato de que também as igrejas estão incluídas como destinatárias destas cartas é evidenciado, por exemplo, pelo posicionamento quanto à oração eclesial, na qual se aborda a conduta de todos os homens e mulheres na igreja, está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 8 ao 15, antes da enumeração de diversos serviços da igreja e das demandas da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, por exemplo, do verso 1 até o 13, você pode olhar. A sequência dos pensamentos, meus queridos irmãos, no verso 5 do texto que nós lemos, se refere à fé, e a menção feita no verso 7 indica que o dom citado no versículo 6 é o dom do Espírito Santo, ou algum aspecto especial do ministério do Espírito na vida daquele que é comissionado, que é chamado, que é separado por Deus para realizar a obra da pregação do Evangelho. Isso explicaria a referência de Paulo no conferimento do dom a Timóteo pela imposição das suas mãos, como nós lemos. Assim, queridos, o Espírito Santo em manifestações especiais era dado pela imposição de mãos dos apóstolos, e nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 17, ou capítulo 19, verso 6. Então, este apelo de Paulo, então este pedido do apóstolo, para que Timóteo pudesse compreender a dimensão da imposição de mãos e do dom que ele havia recebido, para que ele pudesse reviver ou reaviver, reacender o uso do Espírito, a manifestação do Espírito na sua vida, despertar para o uso do dom, o desenvolvimento apropriado, a atividade apropriada do Espírito no ministério que a ele tinha sido confiado. Ainda rogando a Timóteo que ele abandonasse, que ele deixasse o espírito, talvez, deixasse o espírito de covardia. E aí a gente faz uma alusão ao que Paulo já tinha escrito aos Romanos, né, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 15. Quando Paulo fala para a igreja assim: porque não recebestes espírito de escravidão. Não. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Este é o comentário sobre este pensamento, não é? De Paulo falando a Timóteo, de Paulo falando à igreja de Corinto. Uma busca para que eles percebam que covardia, escravidão, temor, nada disso tem a ver com a vida, ou pode ter a ver com a vida de alguém que dedica-se ao ministério, que dedica-se ao cuidado de pessoas, que dedica-se à proclamação do Evangelho, assim como eu e você. Um chamado a não voltar à velha condição de escravidão, de medo, de temor, mas um chamado para novamente buscar o fortalecimento no Espírito e realizar a obra a qual foi convocada pelo Senhor. Paulo também chama ele para o espírito de moderação. E estas palavras relacionadas são especialmente frequentes em todas as cartas pastorais, em Timóteo e em Tito. E são muito
achegadas à ideia da inclinação do Espírito. Sabe o que é que Paulo fala lá em Romanos 8, versículos 5, 6 e 9? Ele diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vós, porém, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, meus queridos irmãos, assim como Paulo conclama Timóteo, chama a atenção dele. No verso 6 ele fala assim: eu te admoesto, para que revivas o dom de Deus. Eu quero convidar você que me assiste, que me escuta, que está conosco neste culto, glorificando a Deus e cultuando ao Senhor aqui, porque aqui, agora, é o nosso local de culto, por enquanto. Quero convocar você também a realizar o mesmo desejo de Deus enquanto igreja, enquanto chamado de Deus, separado por Deus, para ser testemunha viva do que Deus faz, do que Deus fez na sua vida. Testemunha viva de que, compreendendo o Evangelho, entendeu que haveria um destino para você, separado para aqueles que não buscam ao Senhor. E agora você foi resgatado desse destino, assim como a palavra de Deus nos diz. Você foi retirado de um lamaçal de pecado e foi colocado seus pés sobre uma rocha, para que você pudesse, assim, testemunhar a respeito das maravilhas de Deus. E assim pudesse experimentar um novo destino. Algo extremamente especial preparado por Deus, que diz a palavra de Deus: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Portanto, eu quero pensar com você nessa noite a respeito do desejo de Deus para a sua igreja. Assim como Paulo exortou, admoestou Timóteo do desejo de Deus para a vida dele, enquanto líder, enquanto pastor, enquanto cuidador de pessoas. Agora eu quero falar a respeito do desejo de Deus para a sua vida e para você enquanto igreja. Por essa razão, lembro-te de que reavives o dom da graça de Deus que está em ti, pela imposição das mãos. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia com a imposição de mãos, das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O dom, meus amados irmãos, que é a dádiva de Deus que está em mim e em você, ou seja, ele é uma realidade que age a partir do centro de cada um de nós enquanto pessoas, configurando ou reconfigurando todo o caráter de cada um de nós, colocando-o em conformidade com a graça de Deus e inspirando dons naturais de modo que cheguem ao desenvolvimento pleno do serviço a Cristo. Assim, Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, a parte B, o finalzinho do versículo diz assim: trabalhei mais do que eles, porém não eu, mas a graça de Deus em mim, ou a graça de Deus comigo. A ênfase, nesse caso, não incide sobre o recebimento inicial do dom, mas sobre a responsabilidade atual de fazer com que ele se incendeie e transforme-se numa chama plena no exercício do chamado que Deus assim fez em nós. O dom não determina o ser humano de modo que ele deixe de ser livre e responsável. Pode ter recebido a graça em vão, pode negligenciá-lo ou então desenvolvê-lo por meio da fé e do amor. Se a ideia subjacente fosse uma graça ministerial especial, que alguém recebe por certa ocasião e agora a detém de forma imperdível, a exortação de não negligenciar esse dom, esse carisma, ou de reativá-lo, não faria sentido no discurso de Paulo para Timóteo. O dom, a graça de Deus, esse carisma que Timóteo recebeu, viabilizam
a consciência, ou viabilizaram a consciência dele e viabilizam a nossa consciência. A autoconsciência é totalmente encharcada, ou para usar uma metáfora, como muitos gostam, né? Para usar uma metáfora de fogo ou algo quente, né? Aquecida, ela torna-se aquecida pela graça, tornando-se uma consciência da graça. Pela graça de Deus sou o que sou, assim como Paulo fala aos Coríntios. Disso surge, meus amados irmãos, a atuação da graça quando ele diz, trabalhei mais do que todos. Isso ele fazia referência aos outros apóstolos, tá? Trabalhei mais do que todos. Todavia, eu não, mas a graça de Deus que estava comigo. Avivar, meus amados irmãos, pode significar tanto tornar a atiçar um fogo. Você já teve a oportunidade de mexer numa fogueira, de fazer vento na fogueira, né? Você atiça ali as brasas e aquilo de repente pega mais fogo, aquilo aumenta. Então, avivar pode significar atiçar o fogo, como também conservar um fogo em chama total. Na exortação de Paulo a Timóteo, o verbo dificilmente tem essa conotação de crítica, ou uma conotação de crítica, mas antes de asserção, para que o amado filho avive o dom ardente, para se tornar um braseiro cada vez mais forte. E é essa a grande primeira lição que eu desejo que os irmãos guardem no coração nessa palavra de hoje. Para assim reavivar no coração de cada um de vocês o fulgor missionário que existe em cada um de nós. Aquela lembrança do primeiro amor, de como foi impactante para cada um de nós percebermos o quanto Deus foi maravilhoso em olhar para nós e fazer com que nós entendêssemos de uma vez por toda a mensagem do Evangelho. E por que para mim? Por que chegou para mim e não chegou para tantas outras pessoas? Este fulgor precisa ser reavivado no nosso coração, queridos. O tempo para missões tem sido tempos, dias e momentos muito difíceis no nosso hoje. Não apenas pela dificuldade que estamos vivendo na economia no nosso país, mas pelo esfriar constante das igrejas em relação a missões. Como é triste, meus amados irmãos, ver igrejas se distanciando da sua missão principal, do seu papel profético em todo o mundo. Como é triste ver líderes afirmando que precisam olhar primeiro para dentro de casa e para depois, se sobrar alguma coisa, se tiver tempo, que manda para missões, que faz alguma coisa para missões. Isso me irrita. E eu tenho que ser sincero com os irmãos. Isso me irrita, me entristece. Empobrece os nossos pensamentos e o pensamento das ovelhas que assim seguem pessoas assim, queridos. Nós precisamos, meus amados irmãos, reavivar o fulgor missionário das igrejas, dos líderes, dos nossos seminários, nas nossas atividades todas. Precisamos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. O povo de Deus está esfriando cada vez mais, e essa característica que Paulo fez questão de combater no serviço de Timóteo. Avisar a Timóteo a combater isso em si. E infelizmente, meus irmãos, isso é visto nos nossos dias. E precisamos combater isso. Quando Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14 diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério, altera-se a situação. O martírio de Paulo estava se aproximando, estava prestes a acontecer. Instalou-se, portanto, uma conjuntura extremamente decisiva que pode demandar também de Timóteo algo extremo, assim como estava demandando de Paulo. Só se ele arder neste dom, neste carisma, neste poder que foi dado a ele, ele poderá ser aprovado na fé e como testemunha do sofrimento de Jesus. O braseiro no forno não precisa estar continuamente aceso para ser capaz de saltar ou de soltar fortes labaredas. Entretanto, ele deve ser capaz de flamejar com uma força extrema quando necessário, mas nesse caso, com rapidez e sem qualquer empecilho.
A lembrança, meus amados irmãos, é como um vento que aviva a chama do Espírito para uma queimada, de maneira que o ser humano que arde no Espírito pode viver e agir na disciplinada força do amor de Jesus para proclamar o Evangelho, para ser luzeiro no mundo, para temperar por onde passar e assim manter viva a chama daquele que é servo de Deus. O verso 7 ainda vai um pouquinho mais além e fala a respeito de não deter-se, né? Porque Deus não tem dado um espírito de desânimo, mas Deus tem dado um espírito de poder, de amor, de disciplina, de moderação. Essas palavras, meus queridos irmãos, eu não creio que elas trazem, mais uma vez eu quero dizer, não trazem um espírito de crítica. O nós, porque Deus não nos deu. O nós, que inclui todos nós cristãos, poderia ser visto como uma consideração que evita interpelar Timóteo diretamente acerca do seu provável desânimo. No entanto, uma interpretação diferente é possível, é plausível. Uma comparação com outras passagens na primeira pessoa do plural propõe a conclusão mais simples, a de que Timóteo deve ser encorajado como todos, ou com todos os membros, a serviços da igreja, por meio da lembrança de que está ligado a Paulo, está ligado a Cristo, está ligado ao Senhor. No caso, não se pode excluir a possibilidade de que Timóteo tenha uma tendência ao desânimo ou esteja realmente desanimado, talvez deprimido. Essas fraquezas, queridos irmãos, são humanas e não devem nem precisam se tornar um problema para ninguém, e tampouco uma limitação no serviço. Timóteo não recebeu um espírito especial ou uma graça ministerial diferenciada, especial, diferente do que outras pessoas, do que outros cristãos. Por meio do Espírito Santo, sim, ele obteve um dom que devia empregar de acordo com a graça que lhe foi concedida. O dom de cuidar, de zelar, de pastorear, de pregar, de falar das boas novas. Portanto, pense comigo agora a respeito do espírito de desânimo. Um temor que é vexatório, porque pode incluir covardia, e por isso eu fiz questão de comparar com outras versões bíblicas. Espírito de temor, de desânimo, aquilo que pode ser um espírito de covardia. Uma formulação negativa colocada no início da frase desse verso enfatiza, meus irmãos, esse contraste, muito similar a Romanos 8,15, que nós já lemos. Nós não recebemos um espírito de escravidão para novamente temer, mas um espírito de liberdade ou de filiação para invocar ousadamente o Pai. É preciso, queridos, ver essa rejeição do espírito de desânimo em correlação com a confissão do apóstolo de que ele não se envergonha do Evangelho. Se não houvesse motivo ou tentação para tanto, faria pouco sentido até mesmo ele falar nisso. Por Deus nos ter dado o Espírito Santo, devemos avivar os dons dele no poder desse mesmo Espírito. Os dons que ele nos concedeu no mesmo Espírito Santo. Devemos aplicá-los e, na respectiva situação, também fazê-los render o máximo na aplicação na obra de Deus. Outra lição, meus queridos irmãos, que eu quero que vocês guardem no coração de vocês nessa noite. Nossa busca diária deve ter esse querer também, de ser avivado no Espírito, ou avivar o nosso Espírito no Espírito Santo. Lembrando-nos cada vez mais do poder transformador de Jesus, da obra dele nas nossas vidas e na vida daqueles que nós tanto amamos. Avivar os dons concedidos pelo Senhor e aplicá-los à obra de resgate de vidas é assim não desanimar jamais, mesmo em tempos tão sombrios de desânimo, tempos tão sombrios de tristezas, tempos tão sombrios de pandemia em que nós vivemos. Portanto, pensar a respeito de afastar de nós o espírito de desânimo é tão somente olhar para nós
e ver para dentro de nós e ver o selo do Espírito Santo que nos dá garantia de salvação e olharmos para o nosso Deus com um olhar de esperança, sabendo que esta é a vontade de Deus para nós. Falando agora a respeito do Espírito de poder, que é o dínamos de Deus nas nossas vidas, trata-se do Espírito de Cristo novamente, que fortalece o apóstolo para o serviço, quando ele exorta Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Não despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Nesse espírito também Timóteo pode aurir novas forças, pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Ah, meus irmãos, como nós precisamos nos fortalecer no poder que vem do Espírito. Perceber e poder dizer, viva o poder de transformar, é, portanto, em primeiro lugar, perceber a capacidade do Espírito de nos dar esse poder. O Espírito de poder é o Espírito que concede franqueza, audácia, prontidão, desinibição, destemor, certeza de que o seu testemunho é relevante, eficaz, quando firmado na palavra de Deus, quando aponta para Jesus. E em todo esse pacote de prontidão, de audácia, de franqueza, de desinibição, servir a Deus. Não são determinantes a sua e a minha força natural do caráter, ou o poder imponente, imponente da nossa personalidade. Para nada dessas coisas serve a nossa personalidade ou o nosso caráter, a nossa força natural, o nosso estilo de impor a nossa personalidade. Mas o Espírito Santo, por seu dinamismo, por ser o dínamos de Deus em nós, ele sim é capaz de desencadear em uma pessoa frágil, limitada e até mesmo tímida por natureza, um movimento de espantoso, um movimento de pregação, de mobilidade, um movimento de servir ao Senhor com alegria de uma maneira extraordinária, porque o Espírito Santo está conduzindo. Ainda hoje, a franqueza de pessoas sem estudo e sem recursos, irmãos, surpreende mais as pessoas do que muitas vezes alguém que com muito conhecimento está passando algo para alguém, está ensinando algo para alguém apenas pelo seu próprio intelecto ou pelo conhecimento adquirido pela própria força. Quantos pregadores leigos revolucionaram a pregação do Evangelho em tantas cidades do nosso país? Quantos missionários, como nós costumamos dizer, missionários leigos, impactaram a vida de pessoas com a proclamação do Evangelho muito mais do que gente que se prepara de uma maneira grandiosa e extraordinária e que não vive o poder de transformar ou que não consegue traduzir todo o seu conhecimento, não é, no alcance de pessoas. Quando se entende, meus amados irmãos, quando se entende a instrução de Paulo a Timóteo, então não é possível tornar-se refém da ideia de que a verdadeira desinibição seria dada aos que se contentam com aquilo que detêm como potencialidades pessoais. Muito longe disso. A ousadia que o Espírito Santo concede não deve ser confundida, meus irmãos, com ingenuidade pujante pelo outro lado, uma presunção em que cristãos consideram a sua pequena medida de fé, saber e experiência como a coisa mais suprema e essencial. Há de se buscar o equilíbrio dessas coisas. O Espírito Santo solta o entorpecimento do espírito humano, o desânimo, o pensamento de que não é capaz de fazer. O Espírito, portanto, liberta deste entorpecimento, tornando-o incandescente e introduz uma tendência dinâmica de reformulação e incremento em todo o tempo, fazendo com que ele seja cada vez mais dinâmico, fazendo com que ele tenha cada vez mais esse poder de transformar-se e buscar a
a proclamação, buscar o bem do reino, buscar primeiro o reino de Deus. É isso que Jesus falou. E isso, meus irmãos, transforma vidas. Isso resgata a gente, melhora, assim, transforma as pessoas em servos de Deus cada vez mais alegres em servi-los. Isso transforma vidas, pois toca no mais íntimo do ser das pessoas, o poder de transformar aquele que assim serve ao Senhor. E era isso que Paulo queria que Timóteo entendesse. Mas Paulo também fala do espírito de amor. Espírito de amor. Sua própria atuação, a própria atuação de Paulo, dá a consciência de que o poder e amor, de que o poder e o amor precisam estar lado a lado. Porque poder isolado, preste atenção nisso, o poder isolado endurece. Amor isolado, se de fato for amor, amolece. O servo dinâmico sem amor torna-se um fanático. Quando encontra resistências, torna-se amargo. Talvez falar sobre a importância de amor para o ministério de Timóteo seja algo óbvio. Paulo precisava falar a respeito disso para o seu filho amado. Mas o fato é que em pleno século XXI, meus amados irmãos, a falta de amor tem sido algo crescente no meio das igrejas. Por isso era óbvio que Paulo tinha que falar para Timóteo a respeito de amor. Muito provavelmente, como eu comentei no início, Timóteo tivesse desanimado, entristecido, enfraquecido. E Paulo precisava reavivar, como ele mesmo disse, precisava reavivar no coração de Timóteo o espírito de poder e de amor. E que amor era esse? O amor de Jesus pelas pessoas. O amor de Jesus por ele, Timóteo, mas o amor de Jesus pelas pessoas às quais Deus confiou a ele. Por isso é tão importante que nós pensemos nisso hoje. A quantas anda o nosso amor pelas almas que estão caminhando a passos largos para o inferno? Então, a grande pergunta seria, por que falar a respeito disso? Paulo fala a Timóteo para não se envergonhar do mesmo. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Olhe, não tenha vergonha do que Deus fez. Você pode estar escutando histórias de que morrer na cruz era uma lástima para qualquer pessoa da sua época. Você pode estar escutando de que a igreja, não é algo que é um grupo de pessoas isoladas, gente que não se relaciona com ninguém. Você pode ter sofrido ataques dessas mesmas pessoas às quais você foi separado para cuidar. Mas não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Nem de mim, que sou um prisioneiro. Ou seja, olhe para mim e não veja um prisioneiro das autoridades. Veja um servo de Deus. Antes, Timóteo, antes, irmã Edileuza, irmão Malaquias, Claudeci, Gerson, antes participes das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e nos trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço aqui preso, Timóteo. Por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, portanto, não te envergonhes. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar o meu tesouro até aquele dia. Conserva tão somente, Timóteo, conserva tão somente, irmão Claudeci, irmã Islã, irmã Andréia, conserva o modelo das sãs palavras
que de mim tem ouvido na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Guarda o dom ou o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Clamor de Paulo a Timóteo para perceber que para além deles existia algo extremamente superior, que era o próprio testemunho de Jesus, e era este que importava, não a condição dele, não a condição de Paulo de ser preso ou de Timóteo estar desanimado, meio aperreado com a igreja. Não. Assim, meus queridos, nós poderíamos, quem sabe, comparar o envergonhar do evangelho com a falta de amor pelas pessoas. Pois não vejo como se orgulhar do evangelho e odiar pessoas. E desse modo não vejo como amar pessoas e se envergonhar do evangelho. Porque uma coisa está ligada à outra, não tem como separar. Portanto, eu quero dizer para os irmãos, mais uma vez aqui, que eu não estou aqui para pedir dinheiro para missões. Eu estou aqui pedindo para que você olhe, ore, se mobilize e ame pessoas ao redor do mundo. Por isso você contribui. A nossa junta de missões mundiais mantém mais de 2.000 missionários espalhados em todo o mundo, irmãos, e isso para a glória de Deus. Nós escutamos hoje um vídeo da missionária, e vamos escutar mais alguns nos próximos cultos, de missionários que estão em lugares plantando igrejas, revitalizando igrejas, falando a respeito do amor de Jesus, praticamente levando o evangelho novamente a lugares que conhecia e abandonou por falta de gente para cuidar, por falta de Timóteos, por falta de Paulos, por falta de pastores, por falta de líderes. Domingo que vem vamos escutar o testemunho de uma missionária na Espanha, no interior da Espanha, no sul da Espanha. E na cidade em que primeiramente ela chegou, tinha 4 pessoas numa igreja que já tinha quase 100 anos. Isso é um absurdo, porque nós precisamos, meus irmãos, amar. E os crentes têm aprendido a não amar as pessoas. Nós somos chamados para proclamar o evangelho de Jesus. Lembre-se, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, para que nós possamos, assim, investir e cuidar das pessoas a quem o Senhor quer alcançar. Há 2 caminhos, irmãos. Amar as pessoas é gloriar-se do evangelho. Odiar as pessoas é tanto envergonhar-se do evangelho como estar envergonhado perante Jesus que lhe ama. E aí nós podemos pensar em modos importantes, né, de que as pessoas podem tentar ou serem tentadas a envergonhar-se do evangelho. Ora do nome de Cristo, do qual nós somos chamados a dar testemunho. Ora do povo de Cristo ao qual nós pertencemos. Ora do evangelho cuja propagação nos foi confiada. A tentação, meus irmãos, deste mundo, as artimanhas do inimigo são tremendas, são fortes e insidiosas. Se Timóteo não assim ou desta forma se sentisse, Paulo não o exortaria nesses termos. Se o próprio Paulo nunca tivesse se sentido exposto a estas questões, ele não teria que se expressar alguns anos antes com tanta veemência, dizendo em Romanos capítulo 1, no verso 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, meus irmãos, esta é a mensagem que eu e você precisamos passar às pessoas. O amor de Jesus, o amor de Deus por elas, está contido aí, no poder do evangelho. Nós não podemos nos envergonhar disso, precisamos agir, vestir essa camisa, e assim estaremos amando as pessoas. Não dá para amar à distância, não dá para amar sem abraço. No tempo da pandemia a gente usa o cotovelo, mas não dá para amar estando distante. Nós temos que amar perto, nós temos que amar dizendo, o evangelho é o poder de Deus para salvar a sua vida. Aquele que crê será salvo, todo aquele que crê será salvo. Com efeito, meus queridos, se esta não fosse uma tentação corriqueira, o Senhor Jesus não teria necessitado de advertir solenemente. Envergonhar-se do evangelho é falta de amor
se realmente recebemos o Espírito Santo de Deus, assim como Timóteo, assim como Paulo, assim como os apóstolos e tantos outros irmãos nossos da igreja hoje e da igreja de todos os tempos. Estaremos, com toda a convicção, dispostos a não nos envergonhar do Evangelho, mesmo que seja necessário sofrer, por ele e através dele. Timóteo não deve, portanto, envergonhar-se do Evangelho, mas tomar parte do sofrimento juntamente com Paulo e com toda a cristandade. Sendo fraco em si mesmo, poderia ser fortalecido pelo poder transformador de Deus, para assim suportar os sofrimentos. E isso era necessário, pois o Evangelho de Cristo crucificado, que era loucura para alguns, que era pedra de tropeço para outros, sempre despertou em todo tempo oposição. E opondo-se à mensagem, as pessoas se colocavam obviamente contra os mensageiros desta mesma mensagem. De modo que ele estava sendo convocado a sofrer com o Evangelho, sofrem com o Evangelho o sofrimento posto. Não há melhor forma de entender ou de concluir o espírito do amor de Deus, senão através do seu ato de entregar o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele cresce não perecesse e tivesse vida eterna, mas que tenha isso no coração como certo e arraigado profundamente. Esse ato de dar, que o amor de Deus nos proporciona onde quer que estejamos, leva-nos agora ao último modo de espírito, o espírito de disciplina ou de moderação ou de equilíbrio. O Espírito Santo torna sóbria, sensata, controlada, equilibrada a pessoa que ele preenche. Propicia a percepção e visão claras a esta pessoa. O Espírito Santo de Deus que domina o ser humano o leva ao chamado autocontrole. E esse autocontrole é um dom do Espírito. Justamente o contrário do resultado do autocontrole manipulável. O espírito humano que tenta controlar a si mesmo, ele é enrijecido, é violento a si mesmo. Prende as forças da pessoa a ela mesma e, em vez de devolvê-las ao serviço, os torna verdadeiras marionetes. Muito daquilo que se apregou e almeja como bons tratos entre cristãos pertence ao âmbito das tentativas humanas, das tentativas mundanas de alcançar o ordenamento das próprias forças e da comunidade através de um verniz religioso, associado à oração e à fundamentação bíblica. Essas tentativas ignoram o fato de que o autocontrole é igualmente fruto do Espírito, assim como o amor, a alegria, a paz. A pessoa sensata foi submetida ao controle, não de si mesmo, mas no controle do Espírito. Por meio do Espírito, ele passa a ter uma percepção da medida que é apropriado, que cabe agora onde ele estiver e que o deixa fazer e que permite fazer a obra de Deus, assim como é a vontade do Senhor para aquela situação, para aquele momento, para aquelas características aonde ele se encontra, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua casa, pregando o evangelho para o vizinho, sendo igreja em todo o tempo. O espírito da disciplina e da medida é simultaneamente o espírito da liberdade e da franqueza. A disciplina do espírito não leva de forma alguma a uma nova escravidão, mas a liberdade e ao destemor dos filhos de Deus. O espírito ardente e avivado não deixará Timóteo medroso, inebriado, mas há de planificá-lo com o poder de amor e sóbria avaliação da verdadeira situação em que ele se encontra. E aí ele vai dizer assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi dado ao Senhor Jesus e ele me concedeu isso. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus queridos, o poder que o Espírito Santo de Deus nos concede,
o amor que o Espírito Santo de Deus nos concede, a moderação, o equilíbrio, a sabedoria que o Espírito Santo de Deus nos concede não serve para ficarmos apenas para nós mesmos, mas serve para compartilharmos esse amor de Jesus. Lembre-se, o nosso Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para concluir, meus irmãos, no decorrer desta epístola, Paulo tinha de que Deus falou através dos seus profetas e apóstolos e que esta singular revelação, a fé, a verdade, a palavra, o evangelho, a doutrina foi confiada à igreja como um tesouro sagrado e um depósito. Timóteo foi chamado a ser fiel em uma geração onde estão os homens e mulheres dispostos a serem fiéis. Eu e você fomos chamados a isso. Onde estamos nós? Estamos dispostos a sermos fiéis nos nossos dias? Tais pessoas são necessárias com urgência. Eu e você somos necessários com esse mesmo espírito de poder, de amor e de moderação. Sem dúvida, nossa preocupação será, mas quem é capaz de fazer tudo isso? Isso foi escrito para toda a igreja, queridos irmãos. Foi escrita para nós hoje. Portanto, se Deus nos concedeu esse espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio, em contrapartida, nos exorta de que não nos dê um espírito de covardia, devemos ser instrumentos, nos colocar como instrumentos nas mãos desse Deus tão poderoso e tão maravilhoso. Portanto, precisamos estar cientes de que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Ele nos dá o poder, nos dá todo o amor e o espírito de moderação necessário para exercermos os nossos ministérios e experimentar o poder transformador de Jesus em nós e ver este mesmo poder transformador na vida de todos aqueles que nós pregarmos a palavra. Assim como transmitir essa mensagem a todo aquele que está carente da graça de Deus, a todo aquele que está cativo do poder do pecado. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder. Deus nos deu um espírito de amor. Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Portanto, viva o poder de transformar com o poder do Espírito, com o amor do Espírito, com a moderação do Espírito. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, encerrando esse culto. Pai eterno, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, pelas tuas ricas misericórdias. Te rogo, ó Deus, que o seu Espírito, ó Pai, possa adentrar no coração de cada uma das pessoas que participam deste culto. Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações divinas do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, ó Pai, que aqui está, com todo o teu povo espalhado na terra. Amém. Deus te abençoe. Deus nos chamou
é poder.